senhor presidente, colegas e colega vereadora. Quero saudar as pessoas que nos acompanham através da Rádio Ceres e aquelas que se fazem presente aqui nesta Casa do Povo. Como sempre, senhor presidente, ouvindo atentamente o discurso dos colegas vereadores, eu acho que o que está na pauta dessa noite, e não poderia ser diferente, realmente é a crise que o nosso país enfrenta. Mas não uma crise financeira, porque essa o Brasil já passou por várias e vai continuar passando. Nós sabemos que isso tudo é cíclico. O problema do país está na crise política, a crise ética, que nós, representantes do povo, as pessoas que são eleitas pelo povo, não conseguem transmitir de forma alguma para as pessoas a confiança necessária para que possam tomar as medidas, sendo elas amargas ou não, para recuperar o nosso país, o nosso estado, e que os nossos municípios continuem funcionando com a agilidade que vem fazendo hoje. Nós temos a nível federal uma política totalmente desgastada e feita no extremo do ódio, onde o presidente do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado Nacional estão no enfrentamento direto com a nossa presidenta. O Partido dos Trabalhadores e o PMDB não conseguem mais se unificar para governar o Brasil. E de certa forma os partidos que buscam tomar o poder jogam a gasolina para que de vez isso se incendeie. Chegamos no nosso estado, onde o povo do Rio Grande do Sul, cansado de sofrer e de ouvir promessas, acreditou numa pessoa que deixa transparecer toda a seriedade que nós podemos ver no nosso governador José Ivo Sartori, tomando algumas atitudes que outros não tiveram coragem de tomar, mas de certa forma fazendo mais do mesmo também. Por quê? Aumento de impostos, a carga tributária que remete a nós consumidores, a nós empresários e a população em geral a pagar a conta dos maus feitos políticos. E o que mais, senhor presidente, que nós tivemos em Porto Alegre no dia 31, tivemos a oportunidade, digamos assim, o sabor de presenciar o anúncio do governador, nem foi dele, foi de seus secretários, do parcelamento do salário. Precisamos sim na política de gestores, mas além de gestores, precisamos de líderes. Eu gostaria que o nosso governador, José Ivo Sartori, e que ele fosse a público e que nos convencesse que esse é o real caminho, que nós precisamos passar por esse momento difícil, mas que lá na frente o estado do Rio Grande do Sul vai voltar a ser a potência que sempre foi. Não adianta dizer que nós precisamos separar o nosso estado. Não. Nós precisamos aprender a viver com os outros estados. Nós não somos autossuficientes. Bem pelo contrário, somos dependentes de todo o resto do país. O que precisa, sim, é da liderança que convença a nossa brigada militar a ir para a rua, mesmo sabendo que o seu salário vai ficar atrasado, mas que possa ir para a rua, defender um estado, defendendo uma ideia com convicção. Que a saúde nos municípios não seja prejudicada porque o governo do estado, sendo ele culpado ou não, mas foi ele que assumiu essa responsabilidade. E temos certeza que está muito bem assessorado, porque nós conhecemos as pessoas que estão lá trabalhando com o nosso governador. Precisamos que a Assembleia Legislativa tome uma postura unificada, no sentido de aprovar as coisas que vão fazer realmente uma economia financeira para o estado e que ele possa voltar a caminhar com as próprias pernas. Não podemos, depois de tanta luta para transformar esse estado, que é um estado que o povo mais tem orgulho no Brasil. Eu desafio qualquer outro estado que as pessoas saibam cantar o hino a capela como no nosso estado. Isso é o orgulho por todas as lutas que nós enfrentamos e que nossos antepassados passaram para colocar o Rio Grande do Sul
no cenário nacional como um Estado diferenciado. É preciso coragem e liderança para fazer com que as pessoas sigam a ideia do nosso governador com convicção. Não adianta mais massacrarmos os nossos hospitais, Pedro Paulo. Com a saúde dos municípios em péssimo estado. Não adianta mais, senhor Neuri, negar que o Estado não tem dinheiro para pagar o transporte escolar. Nós precisamos achar alternativa. E não adianta o PT, aqui no Estado, não querer votar junto com o governo do Estado as medidas necessárias para tirar o Estado dessa crise, e a nível federal tentar convencer os deputados e senadores de outros partidos da oposição a votarem os pacotes necessários para tirar o país dessa crise profunda, uma crise ética e política que nós nos enfiamos. Está entrando nesta casa aqui nos próximos dias um projeto que trata justamente sobre isso. Um assunto importantíssimo que o senhor Neuri tratou aqui, o Fundo de Aposentadoria do Servidor Público. Responsabilidade de todos os vereadores que estão nessa casa. Precisamos urgentemente rever a dívida do FAPES. Nós participamos aqui de 3 reuniões do cálculo atuarial. Teve alguns vereadores que não puderam participar. É uma questão extremamente importante. Não é para o governo atual, é para o futuro. Os próximos prefeitos daqui a 20 anos vão se tornar como o nosso governador agora, pagador de folha de salário e aposentadoria. Precisamos rever com consciência e com responsabilidade. Deixar de lado as bandeiras partidárias e sim assumir a bandeira de não me toque. São essas situações que nós, políticos, precisamos fazer para poder retomar a confiança das pessoas que a nós dedicaram o seu voto e principalmente a sua confiança. Eu quero aqui, senhor presidente, nesse momento, em nome do meu pai, que foi a pessoa que me oportunizou estar aqui nessa noite, que há 15 anos já nos deixou de corpo, mas que continua presente na minha vida, porque se hoje estou ocupando essa tribuna, não tenho dúvidas que é o espaço que ele deixou para mim, mas também que com a sua humildade, a sua simplicidade, me preparou para estar aqui. Um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Muito obrigado.